Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado no CMD Talk, tanto no YouTube quanto no Spotify. E a gente não ficou tão focado nesse projeto no passado, a gente só gravou alguns episódios, só que não conseguimos postá-los, mas agora estamos de volta porque isso foi um grande sucesso nosso, principalmente no Spotify em 2023, e agora estamos de volta. E para você que está ligado no YouTube com a gente, percebeu que vocês nunca viram nossa cara, pelo menos no episódio de podcast, vocês nunca viram esse cenário, porque é uma novidade agora, CMD Talk 2025. Para quem está ouvindo no Spotify, continua igual, continua com áudio, você pode ouvir pelo Spotify se você preferir, e pelas plataformas de podcast em geral, mas para você que está vendo no YouTube, está vendo as nossas faces, né? E estamos aqui agora no formato videocast. Hoje eu não estou sozinho, a gente vai falar um pouco sobre viagens, então eu quero que vocês se apresentem e falem o que vocês fizeram nas férias, para onde vocês foram. Oi gente, eu sou a Giovana, eu fui para Maceió, só que a viagem foi um pouquinho diferente, eu fui de cruzeiro. Eu sou o Guilherme, fui para Bonito e Gramado. E eu sou o Gabriel Pavese e eu fui para África do Sul. Como de costume, né, do nosso podcast, a gente tem um quebra-gelo, é um início, uma introdução para o nosso programa, e eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Primeiramente, Guilherme, se você tivesse que viajar amanhã e só pudesse levar uma mochila pequena, quais 3 coisas não poderiam faltar? Então, talvez acho que excluindo roupa, essas coisas, né? Também vou excluir celular e carregador. Talvez eu levaria, acho que roupa, considerando roupa, vou voltar a considerar roupa. Roupa, um fone de ouvido para ouvir música, se é que eu gosto de dormir vendo série, né? Ou ouvindo música. E é que eu tô com muita pouca criatividade hoje. Talvez um mapa, né? Seria bom um mapa. Minha resposta é um pouco semelhante a esse mapa aí. Mas primeiro você. Bom, eu levaria um livro, eu adoro ler. Roupa, né? Bem importante. E eu vou falar coisas de higiene. O meu é um pouco semelhante também. Eu levaria um kit de higiene, porque tem várias coisas e conta só como uma, então nesse jogo. Eu levaria considerando que eu tô viajando sozinho, né? E eu viajar sozinho é perigoso, eu levaria um kit de primeiros socorros. Primeiros socorros não, um livro de sobrevivência, no caso. Aqueles, o que fazer nesse caso? Vai que funciona, né? Vai que a gente precisa fazer, não vai ter ninguém para me ajudar, não vai ter nenhuma enciclopédia humana do meu lado, né? Então, e eu acho que também essa é um pouquinho essencial pra gente. Uma câmera, se desconsiderar celular. Câmera, Sim. é verdade. Câmera. Porque, tirando foto que tudo tem isso no celular, né? Tem que desconsiderar o celular. E, Guilherme, se você fosse viajar amanhã de graça para qualquer lugar do mundo, para onde você iria? Europa. Faria um mochilão na Europa? Um mochilão na Europa, uma viagem dos sonhos. Eu já fiz intercâmbio na Inglaterra, foi a melhor experiência assim, da minha vida. E agora eu queria voltar pra lá e fazer um mochilão na Europa inteira. Algum país específico ou você quer conhecer tudo? Ir de novo pra Inglaterra. Eu já fui pra França, mas quero ir de novo. Pra Península Ibérica. Já tinha ido pra Espanha, mas pra Portugal, Alemanha, são países que eu não conheço. Mas um mochilão na Europa, assim. Boa resposta, na minha opinião. Achei bem. Deve ser bem. Imagina conhecer a Europa inteira, deve ser bem interessante. E você? É uma boa oportunidade pra você praticar sua independência. Bom, eu iria pra Grécia, que eu sou apaixonada por Grécia até por Mamma Mia, né? Que é o meu filme favorito da vida. E é uma viagem que eu tenho muita vontade de fazer, só que infelizmente é muito caro. Mas quem sabe aí um dia dá pra realizar esse sonho. No meu caso, eu acho que eu iria pra Inglaterra, mas mais pra conhecer as coisas relacionadas a futebol, sabe? Isso estádios. Porque imagina ver um jogo de Champions League na Inglaterra, deve ser. Eu consegui ver jogo de Premier League. Você foi no do Cambridge United também, né? Fui também no jogo de terceira divisão da Inglaterra. É que essa cultura também do futebol é até nos estádios pequenos, né? Então deve ser muito interessante. Acho que eu só iria pra Inglaterra por causa disso. Eu acho bem interessante. E bem, a gente já gravou vários episódios de podcast ao longo da nossa jornada. Alguns não foram postados, alguns foram, mas o primeiro episódio postado por nós foi o Quero Viajar, que a gente fala um pouco sobre nossas viagens, das férias, de verão, né? E agora estamos no Quero Viajar 2, como você percebeu no título. Era pra ser o 3, né? Era pra ser o 3, só que o 2 a gente gravou no passado e não conseguimos ser postado. Mas o fato é, hoje a gente vai falar um pouco sobre nossas experiências de viagem. O Guilherme já falou que foi pra Bonito e Gramado, mas eu quero saber um pouco mais sobre o que você fez lá, quais foram as suas expectativas, foram superadas ou não.
Bonito é uma cidade assim que a avenida principal tem muitas lojas assim conhecidas por nós, nesse meio urbano assim, mas é só a avenida principal. Mas lá é um lugar de ecoturismo. Eu fui no final do ano passado e é um lugar fantástico, lindo, bonito. Eu recomendo demais assim para as pessoas que quiserem fazer um ecoturismo, relaxar, mas é bem cansativo também. Mas eu particularmente gostei bastante porque a cor da água lá é linda, é cristalina, os lugares que a gente vai, é uma conexão forte com a natureza, assim, principalmente as flutuações que a gente faz, que a gente fica vendo os peixes, as piraputangas, os dourados. E para Gramado, assim, Gramado eu não tenho muito o que dizer, né, porque todo mundo já conhece assim, Gramado, sabe onde é Gramado. É uma cidade que eu consegui pegar o Natal Luz lá mesmo. Eu cheguei lá dia 31 e fui embora acho que dia 8. E daí, dia 7, que depois eu fiquei um dia em Porto Alegre. Mas assim, Gramado é sensacional também. Principalmente o Natal Luz, é fantástico assim o Natal Luz. Eu gostei muito e era um sonho da minha mãe levar a gente pra ver o Natal Luz. É o clássico, né, de lá. É o clássico de lá. Uma cidade bem europeia, né? E linda demais. Eu já fui pra lá uma vez, foi muito legal ir uma segunda vez. É bem organizado lá. Né? Todo mundo é muito educado lá. Aqui, se nem aqui na escola o pessoal para os alunos atravessarem, lá é o contrário. Lá todo mundo para no meio da avenida, para os pedestres atravessarem. Em temporada de pico ainda mais tem quíntuplo no mínimo de carro na escola em temporada de pico. Mas uma dúvida que estava sobre bonito, obviamente o turismo de natureza, né, mas é mais ativo, assim, você entra nos lugares que você faz trilha, você entra nos rios, ou é mais, tipo, observativo? Contemplativo? Assim? Não, com certeza você faz, você anda. Tem passeio lá que eu fiquei, que era um passeio que era nos canyons, entre aspas, assim, porque não sei se chega a ser considerado canyons, que é um passeio novo, que você vai andando no rio, você vai uma hora andando pelo rio, outra hora por uma trilha do lado de fora, outra hora pelo rio de novo. Isso foi o dia inteiro. 5 horas de caminhada incessantes, mas a natureza é tão bonita, é tão gostoso ficar lá no rio que você nem vê o tempo passar. E assim, de contemplativo assim, não tem nada, porque para tudo, você chegar num lugar você precisa caminhar. O Buraco das Araras, você não entra lá no Buraco das Araras, que é imenso, ninguém entra lá, mas é lindo o Buraco das Araras. O Buraco das Araras, né, que a gente vai lá, anda e chega até o Buraco das Araras, dá uma volta assim, que é uma cratera imensa, cheia de araras vermelhas. O mais bonito lá é a Revoada, que as araras todas vêm e vão tudo de uma vez, e aí é lindo lá. Você olha para todo lado tem arara. E outro que é mais contemplativo, mas que também você tem que andar bastante, porque é uma escada mesmo, é a Gruta do Lago Azul, que é lindo lá. Assim, quando você vai lá você não tem vontade de sair de tão bonito que é. Você olha para aquilo, você fica hipnotizado. É uma água cristalina, você vê uma pedra que parece que está a 1 metro da superfície, está a 10 metros da superfície, você consegue ver. Acho que é 10 metros, ou talvez eu esteja exagerando um pouco, mas você tem que descer uma bela de uma escada e depois subir de novo essa escada. Então, nada assim que você só vai de carro e fica olhando. Talvez o safari do Pantanal talvez seja um pouco mais assim, que você vai num carro, mas é muito quente. Acho que esse é o único assim que você não precisa fazer tanta atividade física. Que você vai para uma outra cidade, porque Bonito não é Pantanal, atravessa a Serra da Botoquena, dá umas 2 horas, e daí você pega o safari numa fazenda chamada Fazenda São Francisco e vai passando pela fazenda e vendo um monte de bichos do Pantanal. Jacaré, eu só não consegui ver onça, mas... E eu imagino que deve ter muitas espécies, tipo, só lá, não sei porquê, tipo... Endêmicas. Se é endêmico ou se está em extinção, só sobrou lá, mas... Então, tem muitas espécies em extinção, né? Por exemplo, teve aquele caso daquela mulher que matou a onça e comemorou. Nossa. Não, é famoso esse caso. Mas não foi lá, acho que não foi lá, mas enfim. De extinção, assim, que eu lembro, deve ter muitos. Mas assim, uma curiosidade interessante. Lá que é uma fazenda, tem gado, né? E o problema é que o dono da fazenda viu que o gado estava morrendo muito por conta de ataque de onça, né? Daí o que eles fizeram? Colocaram os búfalos junto com o gado, porque o búfalo enfrenta, tem um couro mais forte, tem chifre maior e o búfalo enfrenta a onça e protege o gado. Uma relação ecológica. Isso é interessante, não sabia dessa.
É uma porque ótima eles têm que estratégia. proteger o gado, né? Porque Lá é gado, Cara. plantação de arroz, e daí tem os córregos, né? Tem que ter córrego para levar água para as plantações de arroz. É cheio de... É um tipo de avestruz. Emu, não sei. Eu não lembro o nome exato. Mas aí também tem jacaré, a gente viu jacaré, um monte de coisa. Aí, teve uma hora que lá no safari também a gente pega um barco, é um tipo de barco que eu esqueci o nome, mas que daí a gente vai andando por um rio, que daí teve uma hora que a gente foi tentar pescar piranha, ninguém conseguiu pescar piranha, só que o cara já tinha pescado uma piranha antes do nosso passeio e usou pra brincar com o jacaré. O jacaré veio até a gente, quase subiu no barco, ele ficou mostrando pra gente o jacaré, fez o jacaré pular da água. Lindo então demais. ele sabia o que ele tava fazendo. Sabia o que tava fazendo. O pessoal lá sabe o que faz. Mas deu medo, obviamente, né? Porque vocês, não? Assim, não deu medo não, porque, assim, primeiro que se ele subir lá, o cara provavelmente vai dar só um chute e o jacaré vai embora. É só dar uma bicuda. Mas assim, o cara sabe o que tá fazendo, porque ele pegava uma vara e ficava brincando assim com o jacaré, sabe? Por exemplo, o jacaré vinha pegar assim, ele levantava pra mostrar o papo do jacaré. É muito bonito, assim. Às vezes o jacaré tá acostumado já, né? O jacaré já tá... Ele falou que o jacaré já tá acostumado. O pessoal ficou falando que é o merendeiro, né? Por causa daquele menino lá do Quero Merendar. Ele ficou umas criancinhas falando merendeiro. Eu não tava entendendo, daí depois... daí depois que eu fui entender. Era um jacaré que aparece do nada no barco falando Quero Merendar. Não estou ciente dessa, não. Com a voz do Tiririca, mas enfim. E então deu pra perceber que Bonito aparentemente foi o ponto alto da viagem, né? O ponto alto da viagem foi lá em Bonito pra você, né? Eu só fiquei lá. Gramado também, você foi. Não, mas Gramado, não, tô falando de Bonito. Das viagens. Eu fui pra Bonito com a minha mãe, porque só eu e minha mãe, uma coisa fantástica, recomendo muito, porque eu me dou muito bem com minha mãe, amo minha mãe. E daí minha mãe, foi só eu e minha mãe, porque meu irmão e meu pai foram pescar na Amazônia. Daí fui eu e minha mãe pra Bonito, depois veio o final do ano, daí dia 31 de dezembro a gente foi pra Gramado. São propostas completamente diferentes, Pavese. Não dá pra comparar muito, porque enquanto Bonito é uma proposta mais de ecoturismo, Gramado é uma proposta mais de cultural, sabe? Conhecer vinícola. Urbana também. Urbana. E eu passei meu aniversário lá, num passeio de trem que eu já tinha feito antes, quando eu fui pra lá. E assim, muito legal. Meu irmão e minha cunhada ficaram noivos lá. Na ceia do Ano Novo, ele pediu a mão dela. Assim... Gramado é muito incrível também, recomendo muito, principalmente pro pessoal que gosta mais de turismo cultural. É um pedaço da Europa dentro do Brasil, mas é fantástico o Gramado. Então depende muito também do gosto, né? Quem depende do gosto, turismo, por isso que não dá pra comparar muito, sabe? Eu gosto dos dois, amei os dois. E agora pra fechar, se você pudesse definir sua viagem em uma palavra, qual seria? Vou definir em duas, uma pra Bonito e uma pra Gramado. Acho que Bonito seria... natureza mesmo, seria natureza mesmo, Bonito, né? E Gramado seria bem família mesmo, porque fui eu, minha mãe, meu pai, meu irmão, minha cunhada, que ficou noiva do meu irmão lá, e a minha avó. Então, ficou meu pai e minha mãe de casal, meu irmão e minha cunhada, e eu fiquei com a minha avó. Então é sempre assim o esquema, então é maravilhoso. Então deu tudo certo, mas acho que a palavra mesmo é família. Minha avó, que fez 89 anos ontem, dia 6. Ela ficou andando pela cidade durante 5 horas, sozinha. Então, pra a cidade, assim, é completamente acessível para quem tem problema, assim. Principalmente porque lá é um alto ponto de cultural, né? Então, Gi, agora fala um pouco sobre a sua viagem. Você fez um cruzeiro, né? Sim, foi meu segundo cruzeiro da vida. Pra mim é realmente o melhor jeito de viajar, porque durante a viagem você já tá aproveitando. Que diferente de avião, essas coisas, você já aproveita durante a viagem. Então eu acho isso fantástico. Só que dessa vez, eu e minha mãe, né, a gente foi no MSC Grandiosa, que é o maior navio que já veio aqui pra América Latina. Então, e é realmente uma coisa impressionante. Você tá entrando, você olha pra cima, você fica até meio tonto de tão grande que é. Acho que tinha 8.000 pessoas dentro do navio. Nossa, maior que muita cidade, por exemplo. Nossa, é muita gente mesmo.
E, bom, eu entrei e fiquei 4 dias no navio e 3 noites, então é bastante tempo, dá pra aproveitar bastante coisa. Uma coisa que não superou as minhas expectativas foi que há 2 anos atrás eu fui em outro cruzeiro num navio um pouquinho menor. E eu senti que ir em navio menor é muito melhor, porque é menos gente e eu senti que os espaços têm o mesmo tamanho. Então, tipo, o anterior que eu fui, acho que tinha 6.000 pessoas, 2.000 pessoas a menos. E os espaços são iguais. O anterior tinha até mais piscinas. Então só muda o número de quartos. Só muda o número de quartos. Ele só aumenta o número de quartos. Então chega um momento que fica assim, realmente inviável. Que nos dias de navegação, que é o dia que a gente não para, o navio fica lotado. Então você não tem onde nem sentar na piscina, que o pessoal vai lá e guarda a cadeira. Tipo, acordam 5 horas da manhã pra colocar a toalha na cadeira e guardar. Então você não tem nem lugar pra sentar. O jantar também fica lotado, o almoço, tudo lotado. Mas é uma experiência muito incrível porque os navios da MSC são muito tecnológicos. Então tem um corredor que vai pro teatro, que o teto dele é todo de telão. É um telão meio curvado. LED, né? E aí, tipo, parece que eles colocam um fundo meio espacial, meio fundo do mar, assim, é muito lindo, muito maravilhoso mesmo. Você se sente dentro do mar. E você saiu de onde? Eu saí de Santos. Demorou o quê? Alguns dias, assim, pra chegar lá até Maceió? Uns 10 dias? 4. 4? Só que a gente vai parando, né? Não é, se fosse direto, acho que seria um pouco mais rápido, mas a gente vai parando. A gente parou em Búzios e em Salvador. Só que Acho que era mais. Geralmente tem umas 2 paradas, né? Essa foram até 3, né? Parou em Maceió também. Mas aí eu e minha mãe escolheu não descer nas 2 porque a gente já conhecia e porque a gente queria aproveitar o navio, né? Porque é aquela coisa, ou você aproveita a cidade ou você aproveita o navio. Que é o dia que o navio para, é o dia que você vai aproveitar. Aí a piscina fica vazia, o café da manhã fica vazio, aí você aproveita tudo que tem. Então o foco da viagem foi mais o navio e Maceió foi tipo um dos pontos que você podia parar? Não, então aí tem um diferencial. Que geralmente quando você vai no navio, você vai e volta pro mesmo ponto. Dessa vez, em vez de voltar, eu e minha mãe desembarcou em Maceió. E aí a gente ficou mais 4 dias em Maceió. Tá bom. Muito diferente. Né? Porque da última vez que a gente foi, a descida, né, a volta, foi assim a parte mais sem graça, digamos. Porque a gente já conheceu o navio, a gente já ia na maioria das coisas e não para. Então são tipo 1 dia e meio só de navegação, só fica no mar. E balança muito, porque pra ir na ida, quase não balança um pouquinho, né? Você sente um pouquinho ali o navio balançar, mas não é muito. Já na volta, é aquela coisa, tipo, você anda no corredor, você vai batendo nas paredes, que balança demais. E o foco de Maceió é tipo mais conhecer praia? Tem duna lá? Duna a gente não foi, porque a gente ficou poucos dias, a gente ficou 3 dias inteiros e metade de um. Então a gente focou mais nas praias. Então a gente conheceu as praias ali principais de Maceió, né? Que é Ponta Verde, Pajuçara e tem outra que agora eu não vou lembrar. Mas a gente conheceu as 3 lá principais. E aí um dia a gente foi pro litoral sul e outro dia a gente foi pro litoral norte. Na minha opinião, o litoral norte pra mim foi o melhor. Eu acho que são assim as praias mais lindas que tem. E uma coisa que me impressionou muito, que quem já foi para Maceió vai saber, é a cor do mar. O mar é totalmente verde e transparente, então é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado aqui no litoral de São Paulo, sem contar com a temperatura, né? Porque o mar do Nordeste é quente. Então é uma delícia ficar nadando lá. E as praias também, eu e a gente foi num período de muita alta, né? A gente foi no começo de janeiro, então tava bem lotado, tinha bastante turista, mas ainda assim isso não... Tipo, a gente conseguiu aproveitar tudo, porque apesar da estrutura de lá não ser das melhores, né, ser a maioria dos lugares, a maioria das praias, assim, estrutura bem simples, ainda assim comporta muita gente e é super tranquilo. O mar é tranquilo, tipo, tem muita bandeirinha vermelha, assim? Não, eu não vi nenhuma. Em todas as praias que eu fui, eu entrei em todos os mares e é realmente fantástico, maravilhoso. Eu não sei se é o padrão, será que todo mar quente, tipo, tem uma... É mais calmo, assim, ou nada a ver, assim? Não sei, quando eu fui pra Natal, o mar que ficava na frente do hotel era bem agitado. Então era quente, mas era bem agitado. Então não tem nada a ver. Eu acho que tem nada a ver. Mas uma coisa que me surpreendeu muito positivamente foi a cultura de Maceió.
Não é exatamente muito diferente daqui, mas eu achei o pessoal de lá, né, muito respeitoso. Porque é uma coisa impressionante. Lá não tem farol pra pedestre. Então é você na sua. Mas tipo, você pisa na faixa de pedestre, todo mundo para. E ninguém reclama, todo mundo para. Acho que é só aqui em São Paulo que não é eu acho que é só uma coisa de Gramado. exatamente. Mas assim, impressiona a gente mesmo. Que aqui, bonito também, bonito, todo mundo parava. E tipo, porque aqui você tem que lutar, você tem que tomar cuidado pra não ser atropelado. Mas lá não. E até quando a gente tava andando com um guia, né, que a gente foi de carro, ele parava em tudo. E sem reclamar nada. Aqui... Você se vê na obrigação de... Se você, por exemplo, pega um carro, você se vê na obrigação de parar também, né? Sim, exatamente. E se você pudesse resumir sua viagem em uma palavra, qual seria? Olha, eu diria inesquecível. Porque eu acho que tanto o navio quanto o Maceió são coisas muito diferentes do que a gente está acostumado. Então, o navio, né, não precisa nem falar, é uma cidade em cima do mar, tem tudo, tem loja, tem restaurante, tem praticamente um parque aquático, tem... Por curiosidade, tem enfermaria? Tem tipo um hospitalzinho lá dentro, se você passar mal, tem. E tem cassino também, um cassino super bonito. Acho que não fica fechado o cassino. Só quando a gente tá parado. Porque quando tá andando, eles saem do negócio Eles saem da placa continental. Não, territorial. Eles saem de lá pra poder... Onde as leis se aplicam. Pra poder funcionar o cassino. Faz sentido. Porque não sei onde a gente... Porque daí as leis não se aplicam. Sim. Faz sentido. Não sei onde a gente normalizou o navio, porque é uma loucura, né? Tipo, é um negócio que anda no ar. Negócio de metal, né? É um negócio gigante. Não é um negócio que a gente vê muito falar de acidente, né? E tem uma o único assim, infinidade famosíssimo é o Titanic, né? Sim. Mas o Titanic é uma migalha perto, tipo, de tamanho mesmo, até perto dos dos atuais. Uma coisa muito legal no navio também é porque a maioria do tempo você não enxerga a costa. Então você fica assim totalmente imerso ao mar e a única coisa que você vê é a água. E eu cheguei terraplanistas. Eu cheguei até a ver golfinho um dia. Nossa! Eu tava sentada assim na sacada do meu quarto, que já tava anoitecendo. Aí eu tava lá olhando o mar e do nada eu vejo 2 golfinhos pulando. E eu não tinha visto antes do navio, né? Foi, assim, fantástico. Eu até chamei minha mãe, mas depois não vi mais nenhum. Eu acho que eu só vi golfinho uma vez, que foi na Itália. E você, meu nobre Pavese? Cara, eu fiz uma viagem muito boa. eu fui pra África do Sul, né? E foi um negócio incrível. E foi um negócio com muitas emoções, né? Porque... Muitas emoções. Primeiramente, vamos falar que... Eu tenho que falar disso, não tem jeito. Meu voo foi cancelado. E isso foi uma completa loucura, porque isso, tipo, eu já costumo ter emoções em viagem de avião. Vocês sabem, mas não vamos entrar em detalhes. Mas assim, eu ouvi aquele negócio de, se seu voo for cancelado, você tem direito a isso, aquilo outro. Eu falo, será? E você tem mesmo. Tem. Porque, tipo assim, a gente tava na fila pra entrar no avião. O avião pousa, fura pneu. Tudo bem, tem step. Fura um outro pneu. E tinha ambulância e tudo, ninguém se machucou, obviamente, mas acho que é medida protocolo. É protocolar, né? Preventiva. E daí a gente ficou esperando. Conseguimos comida de graça, Wi-Fi de graça, táxi de graça, nos mandaram pra muito longe, então quase que a gente não conseguiu voltar para o aeroporto assim. E hotel de graça, quase a gente não conseguia entrar porque estava superlotado. Mas enfim, e é uma loucura, gente. Mas deu tudo certo. Eu fiquei pelo menos 1h30 lá, mas é só pra... Porque é uma experiência, não sei se isso é muito comum, mas a pior coisa de ter um voo atrasado não é nem sabe, esse cansaço que teve, porque é realmente cansativo. E sim, não saber quando você vai voar. Ansiedade, estresse. Tipo, porque pensa, você tá pensando nessa viagem há 4 meses. E você fala, cara, vou perder quantos dias nessa viagem? Vou perder o que lá, né? Você perdeu alguma coisa, no final dos contos? Eu perdi um dia no hotel, mas foi a parte baixa. Mas um dia no hotel só, não tinha passeio marcado. Daí chega a minha pessoa com a minha família, em Hoedspruit, que é uma cidade muito pequena lá da África do Sul. Uma cidade que tem o Parque do Kruger, que é o Parque do Safari, né? E sério, o aeroporto é muito pequeno. Aqui tá o check-in e aqui tá a retirada de bagagem. O aeroporto de Bonito também. Acho que o aeroporto de Bonito, acho que é do tamanho do laboratório dos Notre Gênios
Aqui o escritório da TE e o laboratório ali da TE. É desse tamanho o aeroporto de Bonito, mais ou menos. E é muito louco, né? O aeroporto, louco. porque ele tem o quê? Dois portões? É um portão só, você tinha um portão, uma sala de espera, daí você passava pelo raio-x, que era 1 metro de raio-x, e daí você saia, dava 2 passos, tinha uma sala de espera para fazer check-in, e tinha 2 guichês do check-in. E, bem, eu chego em Horsprut e eu não sabia o que eu ia viver lá, porque realmente é uma loucura, tipo, de tão incrível que é. A gente vai lá pro hotel, o hotel é basicamente uma cabana, mas que é bem feito. Bem que nem nos filmes. Bem que nem nos filmes. Acho que depende, acho que sim. Bem, tipo, é bem um estereótipo, sabe? Sim. Uma cabana parece parece um negócio ruim, mas quando você entra é bem legal. Mas enfim, o hotel, já no hotel você já conseguia ver macaco lá, daquela cidade especificamente, tinha o pelo mais branco e a cara preta, então era bem diferente, eu nunca tinha visto um negócio assim. E tinha um animal que é muito interessante, que é o impala. Qual que é o impala? É um antílope, é basicamente um antílope. Ele é tamanho médio, assim. Antílope é tipo uma gazela, né? É tipo, com chifre, assim. Tipo uma gazela. É por aí. É, tipo isso. Daí, coitado. É o ciclo da vida, é a coisa normal da natureza, né? Só que a gente tava um dia fazendo safari, a gente fez 4 safaris em 3 dias. Nossa. A gente tava tipo o dia inteiro. Daí a gente tava fazendo um dia do safari, não achávamos leopardo de jeito nenhum. E a gente queria ver o Big Five, que tipo, eles chamam lá de Big Five os 5 principais animais: leão, e que são grandes, né? Leão, búfalo, rinoceronte, elefante e leopardo. E os hipopótamos? Hipopótamos na Big Five, mas a gente viu também. Tadinhos. É meio sem graça, tipo, é legal, mas a gente vê só a cabeça dele embaixo da água. Você sabe que o animal que mais mata na África é o hipopótamo, né? Que o pessoal vai pegar ele só... E a gente lanchou, a gente fez um bugzinho, né? Faz uma parada lá pra gente lanchar. A gente lanchou no lago que tinha 2 hipopótamos nos encarando, olha que legal. É legal contar, mas na hora fica com medo, né? Normal. Mas enfim, sobre impala, né? A gente tava procurando leopardo, achamos leopardo. Pô, que legal, achamos leopardo. Vamos embora. Daí, mas quando a gente ouve um barulho, é um bando de impala assim, gritando, chorando, não sei, ansioso, que tá matando um amigo dele. Tipo, sim, eles são inteligentes, né? Eles sabem o que tá acontecendo e eles, sei lá, não sei pra que servia aquele som, se era pra salvar alguma coisa, se era só um choro. Mas o fato é que o leopardo tava acabando com o impala, tava tipo comendo até o couro do impala. E realmente as pessoas, inclusive pessoas da minha família, falam: nossa, que triste. Eu falo: isso é triste, beleza, mas é muito legal, né? Porque tipo, cara, é um ciclo da vida. Você não vê isso. Um ciclo sem fim. Não tem como você ver, e na esquina você vai ver um leopardo matando um impala. Não é todo dia que a gente vê isso, né? Não. E a gente vê bem legal, na verdade. Tipo, eu não vi ele matando, mas eu consegui ver ele comendo. Eu só vi a cabeça do impala assim, tipo, tadinho. É bem bonitinho, inclusive, coitado. Mas é o que mais tem lá. Bonitinho. Não, o animal não. Não, entendi. É o animal que mais tem lá. A gente viu o leão, a gente chegou muito perto do leão, né? E zebra? Zebra também, nossa, zebra é muito bonita. Principalmente os filhotinhos, a gente gosta de... Zebra, você vê um grupo de 6 zebras. 5 são mulheres grávidas, são fêmeas grávidas e uma eu acho que é legal. Mas leão é muito interessante que... eu ouvi falar que o leão, tipo, das pessoas do guia de lá, que os leões estão acostumados, né? Mas a gente tava perseguindo o leão, a gente já tinha visto o leão, mas a gente viu outro leão andando, e a gente tava seguindo ele. Quando a gente só vê, ele rosa pra gente, ele não, tipo, como é que fala? Ruge pra gente, mas ele rosa, daí ele só faz vai... aquele... Ele tava assim, só vira tipo assim, rosa pra gente. Por curiosidade, girafa tava no Big Five? Girafa não tava. A gente viu uma girafa morta, inclusive. Leão da girafa. Que pena. Girafa é tão bonitinho. A gente viu 2 girafas. Uma viva e uma morta. Vocês alimentaram a viva? Não, a gente viu a viva comendo um arbusto, eu acho. Uma árvore, né? Porque é alta. Vocês alimentaram algum animal? Não que eu lembre, acho que não. Acho que não é nem permitido. Eu acho engraçado aqueles vídeos que as pessoas estão no safari de carro com o carro próprio, né? Daí vem um animal e começa a invadir. Tipo, o avestruz invade, começa a atacar ela, bicando.
Eu acho engraçado. É pior que pensando na hora que eu lembrei era proibido, porque realmente você tá lidando com onça e elefante lá. Não, sim. Mas depois eu vou pra Cidade do Cabo, né? Que é uma das 3 capitais da África do Sul. Foi no estádio lá? Não. É lá na Cidade do Cabo que tem aquele estádio, né? Ou é Cape Town? Tem vários, Cape Town, Cidade do Cabo. Ah, é verdade. Cape Town, Cape Town, cidade. Mas eu tentei, só que não tem O tour. Não tem mais tour, porque tinha show de algum cara lá. Eles usam pra cricket, né? Porque o que tem lá? Rugby e cricket. Comprei a cama de cricket, inclusive, bem legal. Mas tipo, é o que tem lá. É cricket e rugby. Não sei O futebol lá não é muito popular. Tipo, tanto que você vê camisa da Índia lá. Porque a Índia é muito forte em cricket. Em cricket. Colônias inglesas, né? E a própria Inglaterra. Tudo, realmente. Se bem que tem algumas influências holandesas, portugueses até, né? Por causa da Boa Esperança. Sim. Inclusive, um idioma lá que é falado é o africano, que, apesar do nome, não tem muito a ver com a África, porque é o idioma dos colonizadores. É uma mistura de árabe com... Apesar de nenhum árabe ter colonizado. Holandês, alemão, tem pessoas que aprendem africano na escola, mas se recusam a falar, porque tem um passado realmente mais... É importante a gente, inclusive, relacionar com A gente vai ter uma nostalgia agora. Vocês lembram daquele podcast que a gente fez com a Fabi, Anjos, professora de redação, que ela falou aquela língua que ninguém consegue falar. Aquela língua que só ela consegue falar, que é africana, né? Que ela aprendeu no ano sabático, né, dela, lá na África. Acho que foi na Índia, não lembro. Foi na África, mas nesse caso ela já tinha ido antes, né? Nesse caso foi um dialeto africano, né? Acho que tem 11 línguas oficiais na África do Sul. Isso que na África tem... Se eu não me engano, eu vi um negócio na África que na África tem mais de 100 mil línguas diferentes. Acho que muito mais, inclusive. Muito mais. Acho que mais de 1 milhão de línguas diferentes. Realmente muita língua. Tanto que, tipo, só de oficiais na África do Sul são 11 ou 9, não lembro. Mas inglês, africano e vários dialetos. Mas, imagina o resto, né? Porque tem um monte de língua. Na própria África do Sul, né? Mas eu acho que Cape Town, a cidade dos carros, né? O safari foi incrível, só que a maior surpresa foi Cape Town pra mim, porque... Cape Town tem safari? Não. Apesar do safari do Sprout, né, que foi... Não foi nem foi do Sprout especificamente, assim, mas é lá que a gente chega. Mas Cidade do Cabo, eu não esperava uma cidade tão desenvolvida assim, que nem... Porque, tudo bem, tem 5 milhões e meio de pessoas, 2 milhões estão na favela. 5 milhões e meio? Caramba. E 2 milhões estão na favela. E, realmente, não é porque tem um certo desenvolvimento que é uma cidade perfeita, né? Mas é uma cidade que com... muito por causa desse estereótipo que a gente tem na nossa cabeça, que a África não tem... pobreza, né? Fome, mas sede. É uma cidade muito linda, primeiramente. É o Rio de Janeiro da África, porque tem umas praias incríveis, é realmente muito bonito. Você consegue, indo pro Cabo da Boa Esperança, você vai, tipo... O Cabo da Boa Esperança é Cape Town? Ai, que legal, não sabia. Eu não sei, mas eu acho que tem a ver com... É por isso que é o nome, Cidade do Cabo. Provavelmente. Inclusive, Cabo da Boa Esperança não é o ponto mais ao sul da África. Mas, não? Não. É um outro cabo. Mas agora eles mantêm essa narrativa. Né? Cabo da Boa Esperança, que antes era o Cabo das Tormentas, né? Sim. Que daí quando os portugueses conseguiram passar por lá, virou o Cabo da Boa Esperança. Daí quando eu fui pra lá, eu falo, cara, eu aprendi isso no livro de história e agora eu tô lá. Aqui. Isso é uma loucura. Inclusive fui no Farol, que tá desativado por quê? Porque lá era o Cabo das Tormentas, então muita gente morria. E quando o Farol foi tentar ajudar um navio do naufrágio, ele não funcionou e o navio naufragou, todo mundo morreu, então por isso o Farol parou. Mas, lá é perigoso por causa dos ventos, imagino. O vento chega a 150 km por hora. Tormentas, né? É absurdo o vento. Mas, enfim, a Cidade do Cabo eu achei incrível porque é um ambiente urbano tão desenvolvido quanto o nosso e às vezes mais desenvolvido que várias cidades do Brasil. Porque... É mais populoso que Campinas, né? Você falou que a população nas favelas de lá é 2 milhões. Aqui em Campinas tem 1,5 milhão de habitantes, menos até. E uma coisa que eu não sabia de lá é que primeiramente, você chega na Cidade do Cabo, é impossível você não ver a Table Mountain, que é a montanha da mesa. Por que a montanha da mesa? Porque é reto, vem na mesa, né? Então você sobe um teleférico de 1.000 metros. Nossa. É tipo o dobro do Pão de Açúcar. Eu, obviamente, não senti nenhum medo, né? Mas foi difícil, 1.000 metros, gente. Mas... Quanto tempo demorou? 1 minuto e meio. Pra subir? Mas sabe o que é o pior? É rápido assim?
tem Que a é um parte aberta quilômetro. que gira, tipo, aqui nessa cadeira, tipo, gira e você fala, tá de boa. Daí você vê a parte aberta e você, cara, é alto, hein? E é uma das 7 maravilhas do mundo natural. Ah, é? Nossa. 2 estão no Brasil e outros países, né? Amazônia e Foz do Iguaçu. Outras estão na Ásia, todos na Ásia. E a da África é a Table Mountain. Então, e é realmente lindo. Se você vê lá, você vê as baías de lá, é uma vista única mesmo. E de lá você vê a Ilha do Mandela, que é tipo, a ilha muito pequena, que o Mandela ficou lá por 27 anos, se não me engano. Exilado? Preso. Preso. Mandela já tem um vídeo no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube, pela Giovana, explicando o que é o efeito Mandela. Você confere lá e vê o que é o efeito Mandela. No hoje eu te explico. Exatamente. E, enfim, essas belezas, assim, que nem a Table Mountain, era uma coisa que eu não esperava. Inclusive, eu também fui na cidade do Cabo, é basicamente isso. Cabo da Esperança. Isso, mas também você podia ir no Museu do Distrito 6, que era o museu da Apartheid, né? Você vê... Eu vou falar a verdade, não é um museu muito completo. Tipo, não tem muitas coisas assim, mas você vê umas placas que você vê e você fala... Não é possível que isso é uma placa real. Tipo... Banco só pra pessoas brancas. Banheiro só pra pessoas brancas. É loucura. Isso que eles estavam na África, né? É que era um momento de muita colonização. Que a Inglaterra fazia colônia de povoamento. Mas eu acho que é isso que minha viagem, bem resumida, né? Mas Agora, defina sua viagem em uma palavra. Deslumbre. Deslumbre? Porque eu sempre que... Eu passava um dia muito bom. Daí sempre no dia seguinte eu me surpreendia. Sempre eu falava, cara, como que isso é possível? Como é que isso é tão bonito assim? E eu acho que é uma palavra boa pra descrever. Então, deslumbre, inesquecível, Família, natureza e família. Então, eu acho que a gente chega ao nosso tempo aqui. Espero que você tenha curtido saber um pouco mais sobre o nosso mundão, né, nossas viagens. E eu agradeço muito a você, Guilherme, e você, Giovana, Valeu, por participar Obrigada. desse podcast. E fique ligado que esse Detox 2025 vai bombar. Eu prometo que vai ter pelo menos... Quantos episódios você promete, Guilherme, esse ano? 12. No mínimo, assim, 10. Não queria expectativa, gente, mas vai sair bastante sem detox, porque é um negócio que... 12 não, né? Porque eu tava pensando no 1 por mês. Um por mês. Uns 8, pelo menos. Assim esperamos, porque é um programa que as pessoas gostam, né? É legal ver a retrospectiva do Spotify depois. Exatamente. E é muito interessante também pra gente gravar, pra gente falar um pouco sobre nossa vida, um pouco sobre nossas experiências e nossos pensamentos, né? Então, é isso. Siga nossas redes sociais, @CNDTalk no Spotify e @MilhaCND no YouTube e no Instagram. E um abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Tchau.